Oi, vamos continuar? Hoje a conversa está sendo sobre sexo na gravidez e sobre o entorno da gravidez, o que acontece com a mulher em outros aspectos também, inclusive emocionais. Falamos um pouquinho sobre depressão pós-parto, que é alguma coisa que tem se repetido na vida de muitas mulheres em decorrência do medo, em decorrência de muitas questões que não foram avaliadas antes e durante a gravidez. Mas agora nós vamos falar sobre outras questões que também acontecem nesse processo durante a gravidez, que interferem na vida sexual de um modo em geral. Por exemplo, existe um acréscimo de corrimento, por exemplo, em algumas mulheres. Como se lida com isso? Sim, existe um aumento do fluxo do conteúdo vaginal por ação hormonal mesmo, né? Pura e simplesmente por isso. Simplesmente por isso, mas às vezes aparece algum corrimento diferente, né? E tem que ser tratado. Por exemplo, a candidíase, na gravidez ela piora muito, porque o meio vaginal ele fica muito ácido na gravidez, então predispõe muito a cândida. O que é a cândida? A cândida é um fungo que faz parte da flora vaginal. Só que quando a mulher está em situação de estresse ou de imunodepressão, e a gravidez é um estado de estresse, né? O organismo materno é um estado de imunodepressão. Então a cândida ela pode atacar e se proliferar e dar aquele corrimento branco leitoso e que coça bastante. Então isso pode interferir também na relação sexual, a ardência, né? A coceira durante a relação sexual por causa do corrimento. E a gente trata os corrimentos durante a gravidez. Não tem problema nenhum fazer o tratamento, tem que ser tratado. Mesmo porque tem corrimento que, se não tratado, ele pode chegar nas membranas, né? E romper as membranas antes da hora do bebê nascer, né? Expondo até em risco essa gravidez. Então, tem coisas que a gente, alguns corrimentos que eles têm obrigatoriamente que ser tratado durante a gravidez, mas o corrimento realmente ele interfere na performance sexual da paciente. Existem alguns corrimentos que eles têm um odor fétido, né? Um odor de peixe podre, né? O corrimento, por exemplo, da Gardnerella. Esse já não é o corrimento branco, aquele corrimento branco leitoso, igual leite coalhado, é da cândida, que é o fungo, que dá coceira, né? E aí a gente entra com tratamento tópico específico para isso. Faz as orientações para comer menos doce, evitar comer menos massa. Agora, a Gardnerella é diferente. A Gardnerella, ela dá um odor assim de peixe podre na vagina. E é bem desagradável na hora da relação sexual, esse odor também tem que ser tratado, né? Às vezes a gente trata até o parceiro também. Então, corrimento, as DSTs também, existe alguns surgir, podem ser tratadas. Existem várias doenças que ocorrem na gravidez, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, que a gente às vezes tem que tratar obrigatoriamente durante a gravidez. A AIDS, por exemplo, é uma delas, né? Às vezes a pessoa não sabe que está com AIDS e ela vai saber só durante a gravidez, porque só nesse momento é que a gente vai pedir o exame do HIV e às vezes, para surpresa da pessoa, está com HIV positivo. Então isso também interfere bastante, claro, na sexualidade do casal, óbvio, né? Porque algo agora entram os cuidados, né? Para enfrentar, né? Para abordar. Às vezes o marido nega, né? Muitas vezes nega, né? Então, tem até uma pergunta aqui, correspondente exatamente ao assunto do corrimento, e eu já faço para você, mas agora pegando esse gancho da tua fala, quando você diz assim, que tem maridos que negam, eu fiquei aqui pensando de como é importante a gente abrir janelas assim durante um programa como esse e pedir aos casais que pensem muito bem. Quando se fala em não trair, quando se fala em fidelidade conjugal, essa questão da fidelidade ela é muito mais ampla do que simplesmente estar com uma outra pessoa, ter um outro relacionamento fora do casamento, sem que quem está em casa, no caso a mulher, ou que seja o marido também, importa que ele não saiba para não sofrer. Não é uma questão de simplesmente não sofrer, é a quebra de uma aliança, de uma confiança, de uma aliança que foi feita sobretudo com Deus, quando você prometeu ser fiel até a morte. Pense bem nisso. A fidelidade é algo que nos presenteia com uma condição, uma qualidade de vida muito maior do que você possa imaginar. Fidelidade é algo entre
Desculpa, na gravidez a gente vai acabar pegando essa infidelidade, né? Muitas vezes, porque nós vamos pedir todos os exames para essa paciente. Nós vamos pedir exame de sífilis para essa paciente. Algumas aparecem com sífilis na gravidez. E aí? Peguei sífilis da onde? E às vezes aparece. Às vezes o casal vem, doutora, eu não fiz nada. Eu também não fiz nada. E agora? De onde veio essa sífilis? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Tem que ser tratada. Às vezes nem o homem entende, né? Que lá atrás ele teve um relacionamento há muito tempo atrás e pegou uma doença sexualmente transmissível que a curto prazo não vai dar sintoma nenhum nele, ele vai ser totalmente assintomático, mas que lá na frente ele pode ter comprometimento neurológico importante e que às vezes a gente vai rastrear isso daí durante o exame pré-natal da paciente, né? Então a gente tem que lidar durante a gravidez, a gente acaba lidando com todos esses problemas, sabe, de sífilis que aparece num casal assim super fiel, às vezes, muitas vezes fiel um ao outro, mas que lá atrás, né, trouxe lá de trás a bagagem, né, ou de uma AIDS. Né? Então, coisas assim que a mulher tem que estar ali para resolver e a gente ali para tratar, para o bebê não nascer com a AIDS ou com a sífilis, né? Ou com outra doença sexualmente transmissível. Ok, importante, muito importante falar sobre isso. A pergunta, doutora, é a seguinte: uma mulher escreveu para nós a partir de um programa que fizemos aqui, quando você falou sobre corrimentos de um modo geral também. E ela escreveu dizendo assim: doutora, eu tenho... A quantidade do corrimento que eu tenho é tão grande, que chego a ter a necessidade de forrar a cama com algo plástico para que não molhe toda a cama. Então, ela está queixando da grande quantidade do corrimento do qual ela sofre. É caso de tratamento? É comum? É que... Não é comum como isso, que é né? isso? Não é comum. A lubrificação da vagina durante o ato sexual, né? Que ela fica mais lubrificada, mas fora do ato sexual... de molhar a cama. Ela está falando durante o ato sexual. Mesmo assim, ela acha que é uma quantidade grande. Mesmo durante o ato sexual, de ter tanto corrimento assim, ela precisa ver o que está acontecendo. Será que não é o esperma do marido que está ali, ela acha que é corrimento dela? Precisa ver tudo isso, avaliar tudo isso. Mas o certo seria ir no ginecologista, porque quando vai no ginecologista, a gente faz o exame ginecológico, coloca o espéculo e já vê a quantidade, porque às vezes acentua, ela tem um corrimento que fica muito acentuado durante a relação sexual. E tem que tratar, não é normal isso, né? E é um caso comum do que eu digo assim, muitas mulheres têm essa dificuldade ou é um caso mais raro no consultório? Dificuldade do quê? É um caso mais comum de mulheres terem um corrimento tão acentuado assim? É muito comum, muito comum. Corrimento é a queixa principal no consultório de ginecologia, é corrimento. Quase todas, vamos falar uns 90% das mulheres têm corrimento por causa do vestuário, por causa de calça apertada, por causa de calcinha, material da calcinha, por causa do estilo de vida. Então, corrimento é uma coisa muito frequente. E às vezes a gente trata e volta, e às vezes também o marido também está tendo um relacionamento extraconjugal e às vezes a gente está tratando aquela mulher, trata e volta o corrimento. Tem corrimento que a gente sabe que é DST, né? E aí a gente fica naquela, e aí, vamos tratar o marido, e aí trata o marido e daqui a pouco volta com o mesmo corrimento e a abordagem é aquela abordagem que... sabe, que você estava falando agora da questão da fidelidade, né? Então é complicado. No consultório de ginecologia a gente pega todas essas coisas e a gente tem que conversar bastante, né? Com certeza. Para saber a causa de tudo isso, né? O complicado é conversar depois que aconteceu, né? Pois é, tem corrimentos que não carece, né? Tem corrimento que é coisa simples, que é da roupa, da calça, numa calça apertada, tudo. Que interfere, mas doutora? Tem corrimento a roupa que não. apertada. Claro, né? Porque a vagina ela tem que transpirar, né? Ela tem que ventilar. É diferente do pênis, né? A vagina ela está no meio interno e úmido e cheio de bactéria, que são bactérias da flora normal da vagina. Sim. Agora, se ela fica fechada, uma calça jeans, por exemplo, e apertada, ela não ventila. Então, aquelas bactérias se proliferam e vai produzir um conteúdo de corrimento bem grande,
né? Então, é assim, são essas pacientes, vai lá no consultório, a gente trata e tem que orientar para mudar, usar mais saia, né? Ou uma calça mais larga, usar calcinha de algodão, evitar calça de renda, de lycra, essas lingeries, né? De tecido sintético, mais o algodão, né? Usar mais o algodão. E calça folgada ou saia. Aí muitas acabam o corrimento, nem tem mais. Como os nossos hábitos influenciam diretamente na nossa saúde. E a higiene íntima também, né? O modo como faz a higiene íntima. Sabonetes íntimos que a gente compra apropriadamente para uso vaginal são interessantes ou é mais propaganda? São interessantes, sim. Tem um pH mais adequado? Tem um pH específico para a mucosa da vagina, né? E falando em sabonete, a gente observa que é comum nas meninas um sabonete para a família inteira, sabe, Darleide? E para fazer tudo com o sabonete, verdade. né? E aí o sabonete passa bactéria também, né? É verdade. E também a troca de biquínis, a gente vê essas coisas, né? O empresta roupa, empresta biquíni, empresta essas roupas e pega também, né? Algumas bactérias acaba pegando, assim. Então, o indicado com relação ao sabonete lá no banheiro da família seria que cada um tivesse o seu. Cada um tem o seu sabonete, né? E usar sabonete de gente estranha? Nem pensar, né? Não dá, né? Nem dá, trocar de biquíni. Bom, chegando ao final do programa, você vê que a gente conversa de tudo um pouquinho. Começamos falando sobre sexo durante a gravidez e fomos progredindo e falamos de outros assuntos, porque o Sem Tabus é assim, essa conversa informal, esse bate-papo gostoso com um profissional que sabe do que está falando, com toda a propriedade. E nós, com você aí de casa, juntos também, querendo fazer algo melhor para todos nós. Doutora Sandra, seu recado final. Que Deus abençoe a todos nós, né? É verdade. Que Ele esteja conosco para a gente compreender melhor os nossos maridos, para a gente ficar em família, que os nossos maridos também sejam fiéis a nós sejamos fiéis a eles. E aí a gente vai ficar saudável, né? Sim, com qualidade de vida, Sim. emocional, estrutura de vida abençoada por Deus. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no Sem Tabu. Sempre um cantinho pra gente falar de sexo sem medo, sem vergonha, sem tabus. Até lá.